Esta semana, nas entrevistas da Ilha e de um Ilhéu, trazemos uma entrevista realizada na passada semana, dia 13 de maio mais precisamente, onde a Rádio Ilhéu esteve à conversa com o diretor do Infofeijãs, Marco Marques, sendo o mesmo para nós e para quem o acompanha, o Infofeijãs um projeto de referência cá em São Jorge. Falou-nos um pouco sobre o Infofeijãs e também sobre a origem do Infofeijãs, confirmando-nos assim o nome Infofeijãs ser um nome inspirado em São Jorge. Entre outras várias perguntas que fizemos, por fim pedimos um conselho para terminar a entrevista. Esperemos que gostem. Boa tarde, Sr. Marco Marques. Antes de mais, eu queria agradecer-lhe por ter aceito o convite para falar connosco, conceder esta pequena entrevista sobre o Infofeijãs, o qual é diretor de informação. A primeira pergunta que eu tinha aqui preparada para si é como é que começou a origem do Infofeijãs? Começou em 2016, certo? Sim, boa tarde ao Maurício. Obrigado pelo convite. Sim, o Infofeijãs nasce em 2016, portanto há 4 anos. Faz agora para o mês de junho mesmo 4 anos. Portanto, há 4 anos que o Infofeijãs nasceu. Nasceu primeiro com fotografia e texto, e depois é que evoluiu mais para o vídeo. Para o vídeo porque a necessidade começou por aí. Portanto, a fotografia já não era o suficiente, porque tendo em conta a linha editorial do Infofeijãs, era importante que também tivesse vídeo. Certo. O que me dá a parecer a mim, por exemplo, o nome Infofeijãs inspira-se muito em São Jorge, visto que São Jorge é uma ilha que, pronto, ou principalmente o Concelho da Calheta, o Concelho da capital das Feijãs. Confirma isso, que o Infofeijãs Sim, se inspirou muito em São o Jorge? nome Infofeijãs é a junção de duas palavras, que é a palavra, portanto, informação, Uhum. e Fajãs, que de facto Fajãs é uma palavra açoriana, mas predominantemente georgiense, não é? Porque há outras Fajãs Uhum. em outras ilhas, como é óbvio. Mas São Jorge, de facto, neste caso o Conselho da Calheta, intitula-se muito bem o Conselho da capital das Fajãs, mas a verdade é que a Ilha de São Jorge tem toda ela é feita com Fajãs. Portanto, o nome aparece por ser info de informação e depois tracinho Fajãs, porque é um nome tipicamente georgiense. Foi uma forma de, cada vez que se fala no Infofajãs, se está a identificar que é uma coisa de informação e que é uma Fajãs que eu já expliquei muitas vezes aos estrangeiros e às pessoas que nos visitam de fora, que perguntam o que é uma Fajã. Isso é uma coisa nossa e acho que temos que ter isso como um património, não só físico, mas até linguístico. Uhum. Certo. Ahm, o Infofeijãs é um projeto de qualidade e de referência cá em São Jorge, que junta vários públicos no seu espaço digital. Se isso é uma opinião sua, eu agradeço o elogio. Não, é uma opinião minha e não só minha, dá para ver isso para a aceitação dos conteúdos que o ser publica e para o público que o segue. Pensou no sucesso a curto prazo ou foi algo que com o trabalho foi aparecendo? Com aquele dito lema, por exemplo, que o caminho se faz caminhando? Sim, de facto, o caminho faz-se caminhando, mas eu vou ser se calhar um bocadinho mauzinho, mas eu vou explicar o porquê que surge o Infofajãs, sobretudo pelo tipo de informação e de trabalhos que apresenta. Antes de me dedicar a este órgão de comunicação social, fiz outras coisas na vida, como toda a gente, mas também fiz outras coisas na vida, e fui daqueles georgienses que sempre entendeu que o serviço público da RTP Açores nunca, em tempo algum, foi cumprido como tal. Nós sabemos, e uma prova disso é que nós estamos agora em plena pandemia, mas desde o final de 2018, que nós, ou seja, durante o ano todo, 2019 e até esta data, 2020, não há um correspondente da RTP na Ilha de São Jorge. Mas isso é para outros é que tratarem. A verdade é que eu, ao longo dos anos, sempre entendi que a RTP Açores não fazia o serviço público e não cobria, portanto, várias iniciativas de cada uma das nossas ilhas, das ilhas chamadas mais pequenas, porque era considerada uma não notícia. Porquê é que surge o Infofajãs?
o Infofajans, aproveitando estes novos meios de comunicação, e há pouco, como referia, comecei pelas fotografias, mas depois adicionei o vídeo, porque no vídeo depois pode-se fazer entrevistas, pode-se falar com as pessoas, pode-se ouvir as bandas filarmónicas, os grupos de folclore, os bailes de roda, etc, etc. Portanto, o Infofajans nasce, desde logo, porque eu entendi, e continuo a entender ainda hoje, que não há um serviço público de rádio e de televisão, e foi uma forma de mostrar, portanto, ao mundo que, de facto, a Ilha de São Jorge passa-se muita coisa. Como eu sei que se passa em muitas das outras ilhas a mesma coisa. E há outros que, noutras ilhas, que também têm alguns, podem não ser órgãos de comunicação social, mas estão pelo menos no YouTube e filmam alguma coisa. Portanto, a verdade é que depois de algum tempo do Infofajans começar a funcionar, as pessoas abordavam-me, e depois, sobretudo os nossos imigrantes que estão nos Estados Unidos e estão no Canadá e que estão daqui fora, e diziam, afinal de contas, a Ilha de São Jorge passa-se muita coisa. Porque a linha editorial do Infofajans é, sobretudo, relatar o que se passa na ilha. Relatar, mas não no sentido da informação da intriga. Eu costumo dizer que o Infofajans é um órgão que só dá notícias boas e boas notícias. Porque o que nós, quando digo nós, falo no plural, porque de vez em quando tem alguns colaboradores, mas trabalho geralmente sozinho, é divulgar as festas das nossas paróquias, quer sejam religiosas ou profanas, portanto, desde as touradas, as festas concilias, o nosso folclore, a nossa cultura. Há uma Filarmónicas rubrica também. criada que é Conversas Soltas, Uhum. porque, portanto, é uma forma de mostrar a nossa identidade, porque o povo é feito disto. E depois há aqui uma coisa interessante que é, eu gosto muito, e acho que todos nós gostamos, para quem gosta de imagem, de ver fotografias antigas. Quando digo antigas, fotografias com 50, 60 anos, eu acho muito engraçado. Pois nós agora, em 2020, eu costumo dizer à minha filha que um dos patrimónios que eu vou deixar vai ser o acervo de fotografias e de filmagens que daqui a 50, 60 anos, que eu já não estou cá, alguém há de ver e há de reconhecer as pessoas que estiverem nesses vídeos. Portanto, o Infofajans, responder à sua pergunta, porque depois começa a divagar, surge sobretudo porque São Jorge não era, neste ponto de vista, porque na parte política isso tem sempre tempo, mas na parte de mostrar, eu até usava de vez em quando uma expressão bastante popular, que é mostrar o povo ao povo. E Uhum. esse é que tem sido o sucesso. Do sucesso, quando digo sucesso, pelo número de visualizações, pelo feedback que tenho das pessoas que estão daqui fora e que me contatam de diversas formas. Eu até recebo e-mails do estrangeiro que quando, agora não recebo, infelizmente, porque o pessoal não está a vir cá, mas pessoas que vêm à ilha e dizem que vão estar do dia, por exemplo, do dia 1 ao dia 10 de setembro. O que é que eu recomendo que naquela data, entre aquele espaço, possa haver? Alguma festa do Espírito Santo, há uma coisa qualquer. Uhum. Portanto, é sinal que o Infofajans, portanto, foi além fronteiras e vai, e é gratuito, o acesso é gratuito, tem a página, portanto, do Infofajans, portanto, infofajans.pt, portanto, devidamente registado, na ERC, como tudo mais, e eu próprio com carteira profissional de jornalista, como não podia deixar de ser, Uhum. mas depois também tem, está no Facebook, portanto, as redes sociais são, de facto, um grande veículo para promover isto, portanto, está no Facebook, como Infofajans TV, e também está no YouTube. Portanto, isto tudo começou porque há, de facto, na minha modesta opinião, acho que a Ilha de São Jorge não era bastante conhecida no todo o valor que tem, desde seja cultural, seja pessoas ou não. Portanto, São Jorge tem muito, muito, muito para mostrar. Vai apostar a curto prazo, por exemplo, em novos moldes, novos conteúdos de programação. Pois, isto vai um pouco de encontrar aquela expressão que eu uso muito e tu há pouco usaste, que é tanto caminhante se faz caminho. Uhum. Como eu disse no início, quer dizer, eu comecei com algumas fotografias e alguns pequenos textos a explicar a reportagem fotográfica, depois a páginas tantas tive que passar a vídeo. Portanto, já pus a hipótese de vez em quando, se calhar, de tentar alargar isto mais. Portanto, agora, o molde que está funciona muito bem, pelo tipo, porque eu costumo dizer que não tem concorrência.
porque eu não faço cobertura de desporto, não faço cobertura de política, porque não tenho tempo e acho que, portanto, este canal é temático no sentido de a Ilha de São Jorge. Quem quer ver coisas da Ilha de São Jorge, da sua cultura, das suas tradições, entrevistas com gente anónima, porque quando é para fazer entrevistas com gente já conhecida, sobretudo classe política, e não só, a gente já sabe o que é que eles vão dizer. E eu sei o que é que estou a dizer. Portanto, já sabe o que é que eles vão dizer. Portanto, é importante falar com o que é genuíno, o que é nosso. Portanto, evoluir, e é assim. Portanto, logo se vê. A verdade é que já passaram 4 anos. E eu sinto o feedback que o Infofajan está no bom caminho portanto, há uma coisa importante que é de manter a regularidade. Foi uma coisa que também acho que fez sucesso aqui no Infofajans. E eu comparo isto com... eu não sou de frequentar cafés, mas eu acho que já foi de tomar café. Quem vai todos os dias a um café habitua-se que o café está sempre aberto. E que naquele dia está sempre aberto. E vai lá, todos os dias às 8 horas da manhã, vai tomar o seu cafezinho. Se o café começar um dia está aberto, no outro dia não está e tal, nós, seres humanos, somos seres de hábitos. E, por conseguinte, nós temos o hábito. E o que eu tive desde o início, quando comecei com o Infofajans, é chamada a regularidade. Ou seja, quem segue o Infofajans sabe que todos os dias, mas todos os dias, tem uma peça de produção local, produção minha. Portanto, todos os dias há uma coisa para ver no Infofajans. E é importante manter isso em qualquer órgão de comunicação social, penso eu, que é importante manter essa regularidade. Porque o ser humano é um ser de hábitos e, por conseguinte, vou hoje ao Infofajans, já sei que hoje tem lá uma peça, que depois tente variar, se hoje é uma coisa religiosa, amanhã será uma coisa profana, se depois é uma tourada, no dia seguinte será uma prova de motocross, outra, ou uma entrevista, uma coisa do género. Portanto, todos os dias ter uma peça. Isso é importantíssimo, porque depois não ter regularidade é complicado. Por isso, esse é um dos lemas que eu imponho a mim mesmo, que todos os dias tenho que publicar algo no Infofajans. E não falta material, graças a Deus. Certo. Dessas rúbricas todas, por exemplo, das filharmónicas que, nos desfiles, ou das touradas, ou de todo esse conjunto de vários vídeos que você publica, qual é que é aquele que tem mais aceitação no público? Por exemplo, Bem, é assim, nós temos. Eu costumo dizer que o Infofajans não concorre em campeonato de likes, ou seja, certo. de colocar. Não, isto é, não no campeonato de likes, no sentido de. Vou arranjar aqui uma coisa para vender, passa a expressão que isto é gratuito, mas uma coisa para ser muito visto, um título assim um bocado agressivo e tal. Não. O que é que as pessoas veem muito? Portanto, as pessoas veem o que eu coloco, como é óbvio, mas as pessoas, por exemplo, há questões que são às vezes um pouco polémicas, por exemplo, quando eu ponho extratos de uma tourada à corda, portanto, há quem não gosta de touradas à corda, ou porque é protetor dos animais, portanto, há de vez em quando. Agora, o nosso povo é muito religioso. E a nossa identidade, mesmo porque para aqueles que possam ser mais ou menos católicos ou não tenham religião nenhuma, a verdade é que a religião faz parte da identidade deste povo. Portanto, eu acho que um agnóstico e um ateu têm que compreender isso. Portanto, se eu coloco, por exemplo, muitas procissões, portanto, é uma forma tem várias vertentes. É uma forma de verem o povo, portanto, de quem está fora da ilha, ver a sua freguesia, ver gente conhecida, quantas mensagens eu não vejo escrito, olha, vi o meu tio, vi a minha tia, manda um beijinhos, isto, portanto, digamos que é uma forma de ligar as pessoas às bandas filharmónicas, portanto, é uma forma de as divulgar. E que tocam nas procissões, ou seja, o que é que tem mais visualizações? É sobretudo isso, sobretudo essa parte, a parte religiosa no sentido de, porque se vê muita gente, ou seja, as entrevistas também têm uma rúbrica que é
conversas soltas são sempre interessantes. Mas, claro, por exemplo, uma festa de bolo de leite de Santo Antão, o cortejo alegórico ou do bolo de leite do Topo, portanto, são daquelas coisas portanto, que são muito vistas, as pessoas gostam muito de ver. Sobretudo, coisas que quem está imigrado vivia cá e tenta recordar, ou recorda, embora seja diferente, como é óbvio, as festas. E aí tem mais visibilidade. Mas são normalmente dessas coisas. Claro que uma das coisas que eu também tento fazer, e o que se deve fazer em jornalismo, em televisão, 1 minuto é muito tempo. Mas na internet, no caso concreto nestes canais, eu não gosto de fazer peças acima dos 5, 7, 10 minutos no máximo. Mas pronto, às vezes tem que ser, porque senão fica alguma coisa de fora. Porque interessa é ter capacidade de síntese e mostrar algo que as pessoas sabem o que é que se passou. E não ser, passa a expressão, maçudo. E fazer chouriço. Portanto, eu vejo canais, que óbvio não vou dizer nomes, vejo canais que depois põem peças de 30, 40, 50 minutos. Eu acho que ninguém tem tempo nem pachorra para ver isso tudo. Quer dizer, é preciso selecionar para fazer uma peça curta. Mas isso há trabalho. Mas também fica bom. E o que interessa é ficar bom, não é o trabalho que dá. Certo. O que é que falta fazer no Infofajans? Se é que falta fazer alguma coisa? Olha, isto, eu trabalho, ou melhor, sim, eu trabalho. Isto é um trabalho, mas dá-me tanto prazer que nem lhe sequer quero chamar trabalho. Portanto, o Infofajans não tem limite. O céu é o limite, não tem limite, nem tem um objetivo que é, ok, vou fazer isto até ali. Não. Portanto, o Infofajans vai, desde logo, aquela matriz de divulgar, portanto, tudo o que se passa na ilha, e tanto é que, por exemplo, agora, com este confinamento e com esta inatividade de festas e tudo mais, a verdade é que eu criei uma rúbrica chamada Tempos de Espera, e por conseguinte, à data homóloga do ano passado, por exemplo, hoje, no dia que gravamos esta entrevista, 13 de maio, a 13 de maio, no ano passado, eu estava na Fazenda Ribeira da Areia, na festa de Nossa Senhora de Fátima. O que vou lá todos os anos, desde há 4 anos esta parte. E hoje fui, ou seja, eu vou acompanhando a ilha, as suas datas todas. E, entretanto, quando eu comecei há 4 anos atrás, eu pensei que quando chegasse na altura de inverno, que, claro, acabavam-se as festas ali no mês de outubro, as festas pelas freguesias, que ia ter menos coisas para divulgar. Lá nada, não tem. Tem sempre muita coisa para divulgar. Bailes de rodas, chamarritas por várias instituições do Conselho, e depois vem o São Martinho, e depois mete-se o Natal, e depois vem o Dia de Reis, quer dizer, tem sempre. Portanto, o limite do Infofajans não tem limite, tem sempre coisas para mostrar. O que me falta é tempo, porque também uma coisa é certa. Eu publico uma peça por dia, e podem dizer, mas isso é só uma peça. Sim, é só uma peça. Mas ao fim do mês são 30. O que eu não faço é publicar porque fica tudo sobreposto. Isso é, portanto, não se deve... Não publico muita coisa, é uma por dia. Uma por dia são 30, por mês são 365 peças por ano. É muito, portanto... Eu não tenho limite, tem esta regra para que as pessoas que seguem o Infofajans sabem que tem uma peça por dia. Portanto, eu não tenho limite. O que é que vai acontecer daqui para o futuro? Não sei, depois logo se vê. Mas que está a correr bem agora está, e dá muito gozo. Pronto, a próxima pergunta que tinha aqui era se lhe dá gozo à área da comunicação. Pelos vistos já respondeu. E para terminar, era um conselho que lhe pedia para a Rádio Ilhéu. Nós que estamos a começar agora. Olha, para a Rádio Ilhéu, que está a começar agora, e muito bem, eu vou pegar um pouco naquilo que disse em relação ao que fiz no Infofajans. Desde logo, ao caminhar faz-se caminho. E depois é preciso manter a regularidade. E depois a regularidade de saber que todos os dias nós sabemos que se formos neste caso à Rádio Ilhéu, formos àquele canal, sabemos que tem lá algum conteúdo para se ver. Isso é muito importante. Depois é importante ter sempre muito rigor naquilo que se diz. Naquilo que se diz e naquilo que se publica.
E de vez em quando há uma tentação de alguns jornais de ludibriarem, porem um título muito pomposo, mas depois vai-se ler o artigo ou ver a peça e não tem nada que se lhe diga. Portanto, eu acho que as pessoas cada vez mais também vão percebendo o que é ser honesto e ser sincero. Para quem está a começar nestas coisas é persistência, ter regularidade naquilo que apresentam. E depois o andar faz caminho. Claro que depois nós também temos que ler nas entrelinhas o que é que de facto tem ou não aceitação para se aprofundar mais ou se aprofundar menos. E depois uma coisa é certa. Eu aprendi isso noutra vida que tive, mas servi também para a rádio, neste caso também serve para a rádio, mas servi para o Infofajás. É que nós devemos ouvir as críticas sempre na perspectiva positiva, mesmo que sejam negativas. Temos que tirar a parte positiva dela, porque alguns às vezes falam porque não conseguem fazer igual ou melhor, outros falam porque gostam de falar, e as redes sociais hoje em dia permitem isso mesmo, as pessoas não dizem de cara a cara, mas teclam muito, escrevem muito. O importante é nós termos a certeza de que aquilo que estamos a fazer está bem. E esse é o conselho que eu dou, foi isso que eu fiz, e agora, passados estes 4 anos, o Infofajás, modéstia à parte, está bem, recomenda-se. Sr. Marco Marques, foi um prazer falar consigo. Obrigado pela sua disponibilidade. Ok, obrigado eu e sucesso, Maurício, na tua Rádio Leão. Ok, obrigadíssimo. Um abraço. Ok. Desde já agradecemos a disponibilidade, bem como prometemos trazer esporadicamente, sempre que possível, esta rúbrica de entrevistas da Ilha e de um Ilhéu para divulgar o que se faz e o que há por cá. Desde a Vila do Topo, Maurício de Jesus, São Jorge.